Seja bem-vindo à terceira mensagem da série A Oração da Fé. Na primeira mensagem nós aprendemos a pedir ao Senhor. Ele é um Deus que ouve a nossa petição. Na segunda mensagem aprendemos que nós podemos interceder por alguém, por alguma causa. Deus nos coloca na brecha como intercessores de alguém ou de alguma causa. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a oração de confissão. Talvez você já seja alguém que pede ao Senhor constantemente. Talvez você já seja alguém que tem intercedido constantemente ao Senhor e nada tem acontecido. Eu quero dizer a você que no mundo espiritual muitas coisas são destravadas quando nós confessamos os nossos pecados a Deus. Muitas coisas talvez não estejam acontecendo na nossa vida porque nós não estamos sendo sinceros diante de Deus. E olha que é complicado isso, por quê? Porque Deus é um Deus onipotente, onisciente, Ele sabe de todas as coisas, mas Ele quer ouvir dos seus filhos a confissão dos seus pecados. O pecado é um antigo termo usado no arco e flecha, que significa errar o alvo. Qualquer coisa então que não seja o centro fixo é pecado. Portanto, o pecado é qualquer coisa fora do centro daquilo que é o melhor de Deus e de sua vontade perfeita para a nossa vida. Quando o pecado não é confessado, o pecado ele se torna um tumor sutil. Ele vai nos enrolando com seus tentáculos em volta de cada parte do nosso ser, até que nós ficamos completamente paralisados. A agonia do pecado ela é descrita com precisão na Bíblia, através da oração do rei Davi, que disse o seguinte: enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, preste atenção no que disse Davi, enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Quando o pecado ele não é confessado, levanta-se uma barreira entre você e Deus. Mesmo que você deixe de praticar o pecado, se esse pecado não foi confessado diante do Senhor, ele ainda pesará sobre você, arrastando-o de volta para o pecado que você está tentando deixar para trás. Por isso há necessidade de confessar os pecados a Deus. Todos nós que trazemos feridas emocionais profundas do passado, já sofremos de baixa autoestima, medo e culpa. Mentalmente, nós nos martirizamos. Nós, como seres humanos, temos a tendência de pensar no pior em se tratando de nossas situações e nos sentimos responsáveis por tudo aquilo que dá errado. O que é isso, pastor? A culpa. Sentimos-nos culpados por tudo aquilo que dá errado na nossa vida. É verdade que nós podemos ter momentos em que nos sentimos culpados por uma vida incessante de culpa. Por isso é que Deus proveu a chave para libertar a nossa vida da culpa. E que chave é essa, pastor? A oração de confissão. A oração de confissão liberta-nos de toda a culpa. Muitas vezes nós não conseguimos ver como responsáveis por certas ações. Um exemplo: embora não seja sua culpa ser abusado por alguém, sua reação ao abuso agora é de sua responsabilidade. Você pode se sentir prejudicado em sua raiva ou amargura, mas mesmo assim deve confessá-la porque ela frustra o que Deus tem para você. Se não confessar, o peso dessa raiva ou amargura no final vai esmagar a sua vida. Sendo assim, então, qual é a importância da oração de confissão? Por que você precisa confessar os seus pecados a Deus? Quais são os benefícios que a oração de confissão produz em sua vida? Em primeiro lugar, a oração de confissão, ela gera arrependimento. Oração de confissão gera arrependimento.
Há um episódio na Bíblia que acontece depois que Davi comete adultério com Batseba. Então, depois de ser confrontado pelo profeta Natã a respeito do pecado que havia cometido com Batseba, Davi faz uma oração de confissão, mostrando o quanto ele estava arrependido do que havia feito. Ele disse o seguinte: por causa do teu amor, ó Deus, tem misericórdia de mim. Por causa da tua grande compaixão, apaga os meus pecados. Purifica-me de todas as minhas maldades e lava-me do meu pecado, pois eu conheço bem os meus erros e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti eu pequei, somente contra ti fiz o que detestas. Tu tens razão quando me julgas e estás certo quando me condenas. Ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme. Davi foi capaz de reconhecer os seus pecados, e não somente capaz de reconhecer os seus pecados, mas confessá-los a Deus. E a confissão que Davi fazia a Deus a respeito dos seus pecados gerava na sua vida um arrependimento. Para que a confissão ela tenha efeito, ela deve ser feita com arrependimento. Você precisa estar arrependido daquilo que você fez. Arrependimento literalmente significa uma mudança de opinião. Significa que você vai dar as costas para aquilo que você fez. Você vai embora, você não vai cometer mais o mesmo pecado novamente. Arrependimento significa alinhar o seu pensamento corretamente com Deus. É possível até você confessar sem de fato admitir alguma transgressão. Na verdade, nós podemos simplesmente passar a ser bons em pedir desculpas sem intenção alguma de sermos pessoas diferentes. Somos pessoas que a todo tempo estamos pedindo perdão a Deus, perdão a Deus, perdão a Deus, perdão a Deus, mas o nosso coração não está tomado de arrependimento. Nós não queremos mudar a nossa forma de pensar e de agir. Arrependimento requer que mudemos a nossa forma de pensar e a nossa forma de agir. Então a sua confissão só terá efeito quando de verdade você se arrepender daquilo que você fez. Você pode pedir perdão a Deus, você pode pedir desculpas a Deus, mas Deus enxerga exatamente aquilo que eu e você não somos capazes de enxergar, que é a realidade que está dentro do seu coração. Deus sabe exatamente se você está arrependido ou não do mal que você fez. Confissão e arrependimento significam dizer: a culpa é minha, desculpe, não vou fazer mais isso. Você precisa confessar e se arrepender de todo pecado para que esteja livre de sua escravidão. Quer você se sinta mal com ele ou não, e quer você o reconheça como tal ou não. Toda vez que confessar algo, veja se você honesta e verdadeiramente não sente mais vontade de fazê-lo. E lembre-se de que Deus conhece os segredos do seu coração. Estar arrependido não necessariamente significa que você nunca mais voltará a cometer o mesmo pecado, mas significa que você não pretende cometê-lo novamente. Se descobrir que está repetindo o mesmo pecado várias vezes, você precisará confessá-lo todas as vezes e se arrepender de verdade. Desde que você se arrependa verdadeiramente, você estará perdoado e ficará livre do seu pecado. A Bíblia diz o seguinte: portanto, arrependam-se e voltem para Deus, a fim de que Ele perdoe os pecados de vocês, e também para que tempos de nova força espiritual venham do Senhor. Olha o que diz o texto. Nós precisamos de fato chegar diante do Senhor arrependidos daquilo que fizemos. Para quê, pastor? Para que tempos de nova força espiritual venham sobre a nossa vida. Porque vivemos uma vida espiritual medíocre? Porque nós não confessamos os nossos pecados ao Senhor, ou porque muitas vezes os confessamos, mas não nos arrependemos deles. Só conseguimos receber tempos de novas forças espirituais do Senhor quando o nosso coração está tomado de completo arrependimento. Salmo 32:1 diz assim: como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas. Numa outra tradução diz: bem-aventurado é aquele que tem os seus pecados perdoados. Feliz é aquele que tem pecados
Lembre-se de uma coisa: o diabo tem um gancho preso a você onde houver um pecado não confessado. Recaídas no mesmo pecado não são desculpas para não confessá-lo. Você deve manter sua vida totalmente aberta diante do Senhor se quiser ser liberto da escravidão do pecado. Entenda uma coisa: você não pode ser libertado de algo que não pôs para fora da sua vida. Lá na frente você olha e fala assim: por que ainda estou preso com isso? Porque na verdade você ainda não colocou isso para fora. Então entenda que você não pode se sentir livre de algo que você ainda não colocou para fora da sua vida. Confessar é falar toda a verdade sobre o seu pecado. É renunciar ao pecado, é tomar uma posição firme contra ele e remover o seu direito de permanecer. Uma vez que não somos perfeitos, a confissão e o arrependimento são atos contínuos na nossa vida. Então entenda que a oração de confissão, ela gera arrependimento na nossa vida. E arrependimento exige que a gente mude a nossa maneira de pensar e de agir. Mas a oração de confissão também traz um outro benefício para a nossa vida. E qual é esse benefício, pastor? Traz cura para o coração. Há muitos corações doentes por causa de pecados que não são confessados. Inclusive não são só doenças emocionais, não são só doenças do coração, mas há muitas doenças patológicas causadas por pecados não confessados. A palavra de Deus no Salmo 32:3 diz assim: enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava, chorando o dia inteiro. Quando pecados não são confessados, o nosso corpo sente. Enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava, chorando o dia inteiro. Essa é a realidade de quem não confessa pecado. Parece que há um peso sobre a vida dessa pessoa. Você olha para ela, ela nunca sorri, ela nunca está bem, ela nunca está disposta, ela nunca está satisfeita. Parece que vive com peso sobre a sua vida. Talvez porque carregue a dor de não confessar pecados ao Senhor. E quando nós não confessamos os nossos pecados a Deus, nós damos legalidade para que o diabo nos pressione, para que o diabo nos incomode e para que o diabo tire toda a alegria da nossa vida. Quando você está construindo um alicerce, você tem que tirar a lama. O problema é que a maioria de nós não cava fundo o suficiente. Embora não possa ver todos os seus erros o tempo todo, você pode ter um coração disposto a ser ensinado pelo Senhor. Peça a Deus para trazer à luz pecados dos quais você não está ciente, para que possa confessá-los, arrepender-se deles e ser perdoado. Reconheça que há algo para confessar todos os dias e ore com frequência, como fez o rei Davi. Vê se em minha conduta algo te ofende, Senhor, e dirige-me pelo caminho eterno. Às vezes, quando não achamos que temos algo para confessar, uma oração pedindo que Deus o mostre irá revelar a você uma atitude não arrependida, como uma postura crítica demais ou falta de perdão que criou raízes no seu coração. Essas coisas criam raízes de amargura no nosso coração e o nosso coração fica doentio. Confessá-la impede que tenhamos de pagar um preço emocional, espiritual e físico por ela. Também irá beneficiar nossa vida social, uma vez que as imperfeições de nossa personalidade que não podemos ver são muitas vezes óbvias para as pessoas que estão ao nosso redor. A confissão é, na verdade, um modo de vida. Se não estamos andando no caminho de Deus, se estamos fazendo algo em desobediência, falando da vida alheia, mentindo ou falando de um modo desonroso com alguém, precisamos recomeçar do zero. E isso só acontece quando confessamos os nossos pecados a Deus. Pense na sua própria vida agora. Você tem alguma coisa que você precisa confessar a Deus? Se tiver, não hesite. Quanto mais rápido você confessar, melhor. O sábio, sobre os benefícios de confessar os pecados, disse o seguinte: quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso
na vida, mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. Para a gente entender esse verso, nós precisamos entender o que é graça e o que é misericórdia. O verso fala sobre misericórdia. Graça nós não merecemos, mas Deus dá. Misericórdia nós merecemos, mas Deus não dá. O que é isso, pastor? Isso é bem simples de entender. Você recebe às vezes um presente na sua casa, não é verdade? Você nem sabe por quê. Você até considera que você não é merecedor, mas você acaba recebendo um presente. Jesus é o maior exemplo de graça sobre a nossa vida. Nós não merecíamos, mas Deus deu o presente chamado Jesus. E o que é misericórdia? A Bíblia fala que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Elas são a causa de não sermos o quê? Consumidos. O que é isso? Nós pecamos tanto e tanto, que nós não suportaríamos o peso e as consequências dos pecados que nós cometemos. Por isso as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã sobre a nossa vida, para que a gente não tenha que sofrer as duras consequências do pecado, além daquilo que a gente possa suportar. Olha que coisa interessante, quando se trata então de confissão de pecados, Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. O que é isso, pastor? Deus não permite que você sofra tudo aquilo que você merecia sofrer por causa do pecado que você cometeu, porque Ele sabe que você não vai aguentar. Mas isso é para quem confessa os seus pecados. O pecado leva à morte, o arrependimento leva à vida. O tempo que passa entre o pecado e o arrependimento será responsável pela extensão da morte que será ceifada em sua vida. Se você tem ceifado muita morte, os problemas não irão desaparecer logo depois da sua confissão. Entretanto, sua confissão deu início a um processo de reversão do que aconteceu por causa do seu pecado. Sempre tenha em mente que os caminhos de Deus são para o seu benefício. A confissão não serve para que Deus encontre alguma coisa. Por quê? Porque Deus já sabe de todas as coisas. A confissão serve para que você se refaça e para que seu coração seja completamente curado. É para isso que serve a confissão. Porque às vezes a gente quer falar assim, o Senhor quer saber de tudo? Poxa, Deus quer saber. Não, Deus já sabe de todas as coisas. A confissão não é um processo que vai deixar Deus melhor ou pior. A confissão é um processo que vai melhorar a nossa vida, vai refazer a nossa vida, limpar as nossas dores internas e curar o nosso coração doentio. Deus não está seguindo os seus passos, esperando que você faça algo errado para castigá-lo. Ele não tem razão de fazê-lo, porque o castigo está inerente ao pecado. Uma vez que Deus sabe disso, Ele lhe deu a chave da confissão, pois a confissão traz cura para o coração. As pessoas que confessam encontram misericórdia e o poder ilimitado de Deus. Então nós já conhecemos dois benefícios da oração de confissão. Quando nós confessamos os nossos pecados a Deus, isso gera arrependimento. E quando nós confessamos os nossos pecados a Deus, isso traz cura para o nosso coração doentio. Em terceiro e último lugar, a oração de confissão aproxima você de Deus e da sua palavra. Quanto mais confessamos os nossos pecados com o nosso coração arrependido e curado, mais nós nos aproximamos de Deus e da sua palavra. Depois da reconstrução dos muros de Jerusalém, Deus diz ao povo que se ele fosse obediente, ele o mandaria como prisioneiro para uma terra estrangeira, mas se ele se arrependesse, ele lhe daria perdão e renovaria a sua aliança com ele. O relato bíblico que está escrito em Neemias, capítulo 9, diz o seguinte: no dia 24 desse 7º mês, o povo de Israel se reuniu para jejuar, a fim de mostrar a sua tristeza pelos seus pecados. Hoje é um culto de nós nos reunirmos para mostrarmos a tristeza dos nossos pecados. Somos bons em nos reunirmos para celebrar, para festejar, para nos alegrar, para fazer tantas coisas que às vezes mascaram aquilo que está de verdade no nosso interior. Mas Deus hoje nos convida para fazer uma reunião onde nós vamos chorar a tristeza dos nossos pecados. Isso aconteceu com o povo de Israel. Em sinal de tristeza, olha o que eles fizeram: vestiram roupas feitas de pano grosseiro e puseram terra na cabeça.
Então se levantaram e começaram a confessar os pecados que ele e os seus antepassados haviam cometido. Não foi só cada um confessando o seu pecado, ainda confessaram os pecados que os seus antepassados haviam cometido. Depois que o povo então passou pela contrição, onde chorou a tristeza do seu pecado, depois que o povo se separou de tudo aquilo que Deus condenava, porque eles se separaram dos povos estrangeiros, e também depois que o povo passou pela confissão, chegou o tempo da aproximação de Deus e da sua palavra. O texto continua dizendo assim: durante mais ou menos 3 horas, a lei do Senhor seu Deus foi lida para eles. E aí, pastor? E nas 3 horas seguintes, eles confessaram os seus pecados e adoraram o Senhor. Um culto simples, cronograma legal, 6 horas de culto. Nas primeiras 3 horas, só a palavra do Senhor. E nas 3 horas seguintes, o povo confessando os seus pecados e adorando ao Senhor. Estamos precisando fazer um culto desse aqui, onde a gente vai ouvir a palavra de Deus. O negócio vai mexer com a gente de tal forma que nas horas seguintes, o único desejo do nosso coração vai ser confessar os nossos pecados e adorar ao Senhor com uma sinceridade que talvez nós nunca tivéssemos adorado antes. Por isso que quando Jesus chega para a mulher samaritana, ele não diz que Deus estava à procura de adoradores irresistíveis, adoradores, super adoradores e tantos outros adoradores que nós poderíamos falar aqui nessa noite. Mas ele simplesmente diz àquela mulher: olha, Deus está à procura de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Eu acredito que o povo aqui chegou a um nível onde Deus olhou e falou assim: hoje eu recebo a adoração desse povo, porque esse povo ouviu a minha palavra, a palavra tocou no seu coração, eles confessaram o pecado e só depois de terem confessado, me adoraram. Hoje houve sinceridade na vida desse povo, hoje eu recebo a adoração desse povo. Muitas vezes nós chegamos aqui, entregamos o nosso dízimo, consagramos o nosso dízimo ao Senhor, isso não falta, somos generosos nas nossas ofertas, oramos constantemente, não perdemos nenhuma celebração, chegamos na hora, ficamos até o final, levantamos as nossas mãos no tempo em que cantamos, e talvez a única coisa que Deus queira na nossa vida é que a gente ponha a cara no pó, confesse os pecados e o adore com sinceridade de coração. Talvez aqui no nosso tempo de celebração seja o único lugar onde a gente não seja devidamente sincero com o Senhor. Porque aqui a gente não gosta de expressar quem a gente é, porque tem mais gente, não é verdade? Mas hoje a palavra de Deus está sendo lida e explicada. E a palavra de Deus é poder. Ela penetra. E como seria bom se Deus pudesse ver em nós aqui nessa noite gente quebrantada pela sua palavra, que chegou à conclusão do seguinte: Deus, não tem jeito, eu tenho que confessar o meu pecado ao Senhor e o adorar com sinceridade de coração. Uma oração de confissão genuína, verdadeira, aproxima-nos de Deus e da sua palavra. Por quê, pastor? Porque não há quebrantamento sem palavra de Deus, não há restauração sem palavra de Deus, não há reconstrução sem palavra de Deus, não há nada que possa ser feito que agrade o coração de Deus sem que a sua palavra seja ministrada, aceita e praticada na nossa vida. Quando há confissão genuína de pecados e a palavra de Deus é lida, explicada e aplicada, corações se derretem e pessoas se aproximam do Senhor.
A oração de confissão permite-nos nos aproximar mais e mais de Deus e, consequentemente, ter mais fome e ter mais sede da sua palavra. Quanto mais limpos dos nossos pecados, mais o desejo de sermos cheios da palavra de Deus. Se você deseja aproximar-se de Deus, vai precisar confessar os seus pecados. Não existe a mínima possibilidade de você se tornar íntimo de Deus sem confessar e deixar as coisas que Ele condena através da sua palavra. E eu pergunto aqui nessa noite, quais são as coisas que Deus já pediu você para parar de fazer e você não parou ainda? Quais são as coisas que Deus condena na sua vida, que você sabe exatamente que Deus está condenando, que você sabe exatamente que a sua palavra já disse para você parar com isso, para não fazer, e você continua fazendo? Nessa noite, Deus está requerendo dos seus lábios e do seu coração uma confissão verdadeira, uma confissão que vai levá-lo a aproximar-se do Senhor nessa noite e a ter desejo de comer e de beber a sua palavra. Não há risco em confessar seus pecados a Deus. O risco é não confessá-los. A gravidade não está em confessar. A gravidade está... Aliás, a gravidade está em você não confessar os seus pecados a Deus. Quem acha que pode viver uma vida cristã sem confessar pecados, lamento dizer que você está completamente enganado. A oração de confissão de pecados, ela é fundamental para a saúde espiritual do cristão. Por quê? Porque quando confessamos os nossos pecados, reconhecemos quem somos, míseros pecadores, e reconhecemos quem Deus é. Um Deus amoroso, compassivo, gracioso, misericordioso e restaurador. Aleluia. A oração de confissão, ela gera arrependimento, traz cura para o coração e nos aproxima de Deus e da sua palavra. Por isso que João escreveu: mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda a maldade. Só há uma maneira de termos a nossa vida purificada e limpa de toda a maldade. É quando nós confessamos os nossos pecados a Deus. E quando isso acontece, o arrependimento brota no nosso coração. Nosso coração doentio encontra cura e nós nos aproximamos de Deus e da sua palavra. O que Deus requer de nós aqui nessa noite e a partir daqui em todos os dias da nossa vida é que nós confessemos os nossos pecados a Ele. Porque se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos limpar de toda injustiça. Nós vamos adorar ao Senhor. Você pode ficar em pé no seu lugar. E nós vamos pedir ao Senhor: Senhor, há coisas que eu me lembro, mas há coisas que eu não me lembro. Mas eu quero pedir ao Teu Espírito nessa noite que me traga à memória os pecados que eu cometi, para que eu possa confessá-los diante do Senhor e receber a cura que vem do alto. Você vai pedir ao Senhor: Senhor, sonda o meu coração aqui nessa noite, Deus. Sonda o meu coração, traz à luz, traz à tona
os meus pecados, não para a minha vergonha, mas para a minha restauração. É ano de fé, é ano de acreditar que você não é aquilo que as pessoas disseram ao seu respeito. É ano de acreditar que aquilo que Deus quer fazer na sua vida é muito maior do que aquilo que o diabo disse para você. É hora de você se levantar e dizer: sim, Senhor, eu quero cura para a minha vida, eu quero começar isso confessando os meus pecados. Então deixa o seu lugar e vem aqui, eu quero orar por você.